Olá pessoal, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre gêneros textuais. Resposta argumentativa. A resposta argumentativa é um gênero textual que é base para outros gêneros, tais como artigo de opinião, a carta do leitor, também para trabalhar a argumentação. Responder por meio de uma sequência dissertativa argumentativa em que se exponha uma tese comprovando, é claro, com fatos, com dados, citações, pesquisas e posteriormente exemplificando os argumentos de modo a convencer o leitor. Para fazer uma boa resposta argumentativa, você deve seguir os seguintes passos. A resposta argumentativa não deve ter título. Identificar as informações principais do texto, escolher as informações que respondem ao comando, à seleção, apresentar a afirmação inicial de sua argumentação, que é o tópico frasal, retomar a pergunta temática, apresentar argumentos que sustentem a afirmação inicial da proposta, que é a justificativa, comprovar os argumentos por meio de exemplos, comparações, citações de autoridade, dados estatísticos, usar linguagem formal e uma resposta argumentativa sempre na terceira pessoa. Já a resposta interpretativa é um gênero artificial criado justamente para a circulação em sala de aula. É a relação estabelecida entre informações retiradas do texto de apoio e a interpretação destas de modo coerente. Para fazer uma resposta interpretativa, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, a resposta interpretativa não deve ter título. Segundo, compreensão da temática e das ideias principais do texto de apoio fornecido pela banca. Depois, relacionamento das informações do texto de apoio. Interpretação da informação solicitada no comando por meio de inferência textual. Utilize os recursos de conhecimento de mundo de modo coerente para expandir a interpretação da informação solicitada, mas sem fugir ao tema proposto. Organização do texto da resposta. Colocar as ideias em ordem correta e coerente. Bom, a reportagem é um texto jornalístico escrito, filmado ou televisionado, é vinculado em órgãos de imprensa, normalmente de atividade jornalística, que basicamente consiste em adquirir informações sobre determinado assunto ou acontecimento para transformá-lo em texto de caráter informativo. Geralmente é mais longo que a notícia, como ingredientes críticos. Uma forma básica aí é o 3Q mais O mais C mais P, que é o quem, o que, quando, onde, como e porquê. Os elementos aí de uma reportagem. Lembrando que muitas pessoas confundem reportagem com notícia, sendo que a notícia trabalha fato e a reportagem trabalha o tema. Para fazer uma boa reportagem, você deve seguir os seguintes passos. Uso coerente de parágrafos. Se o tema permitir, sugerir uma solução aplicável e coerente para o problema levantado ao longo da reportagem, por exemplo, consumo de drogas, álcool, cigarros, etc. Pode conter julgamentos de valor ou opiniões. Ainda no corpo da reportagem, utilizar dados estatísticos para comprovar as informações reunidas sobre o tema, bem como utilizar diversos recursos diretos e indiretos de autoridade e o especialista no assunto de modo a conferir o texto a sua credibilidade. A presença obrigatória de manchete e submanchete. No parágrafo de abertura, contextualizar o tema da reportagem, geralmente uma explicação ou uma definição. E nos parágrafos seguintes, reunir informações abrangentes dentro do tema. Pode-se trabalhar a causa e consequência, por exemplo. A notícia também é um texto jornalístico, também é escrito, é filmado ou televisionado, que é vinculado por órgãos da imprensa também. É resultado de uma atividade jornalística que basicamente consiste em adquirir informações sobre
determinado assunto ou acontecimento para transformá-las em noticiário. O resultado é uma notícia sem que se opine sobre os fatos. A fórmula é o 3QO mais C mais P. Lembrando, mais que uma vez que a notícia trabalha fato e reportagem trabalha tema. Para fazer uma boa notícia, você deve seguir os seguintes passos. A manchete expondo o fato, o que. A submanchete facultativa expandindo a manchete. No parágrafo de abertura, o lead, convocar as informações essenciais identificadas pela fórmula básica 3Q mais O mais C mais P. No segundo parágrafo, o corpo da notícia, desenvolver melhor o porquê e como, podendo utilizar discurso direto ou indireto. Não pode conter julgamentos de valor e ou opiniões. E não pode conter ironias, metáforas e ambiguidades. Uso coerente da paragrafação. O artigo de opinião, num jornal, revista ou periódico, no texto de opinião, em que predomina sequências dissertativo-argumentativas, trazendo a interpretação do autor sobre um fato ou tema variado, político, cultural, científico. Para fazer um bom artigo de opinião, você deve seguir os seguintes passos. Título criativo, colocado na primeira linha. Divida em parágrafos, mas nunca em 3, mas para não ser confundido com a dissertação. Permite coloquialidade e pessoalidade, linguagem informal, também fatos pessoais. A tese deve ficar explícita e ser comprovada com argumentos sólidos e coerentes. O uso de figuras de linguagem, ironia e de pontuação diferenciada revelam as marcas autorais. E o mais importante, faça uma introdução criativa por meio de perguntas, de citações ou de ditados, uso de primeira pessoa. De modo algum comece seu artigo com estruturas engessadas, típicas da dissertação. Bem, o conto é uma narrativa curta, flagrante de um episódio ou de um acontecimento de modo a deixar o leitor em suspense, conflito surpreendente, bem como desfecho, unidade de ação de tempo e de espaço. Para fazer um bom conto, você deve seguir os seguintes passos. Título curto, de preferência sem revelar o conteúdo da narrativa. Enredo pode ser simplificado. Personagens podem ser redondos, desde que todas as informações sobre eles relacionem-se diretamente com o conflito e o desfecho. Evitar descrições e adjetivações com excesso. Trabalhar bem o conflito de modo a criar uma expectativa no leitor e suspense no desfecho. Esquema para seguir: situação inicial, o conflito e resolução, o desfecho. A fábula. A fábula é uma narrativa figurada, na qual os personagens são geralmente animais, que possuem características humanas, mas podem ser encontradas fábulas protagonizadas por homens, plantas e objetos. A moral da história é, geralmente, uma frase que o contador ou o escritor coloca ao final da fábula, logo depois que conta o problema vivido pelas personagens. Normalmente aparece isolada do texto, constatada na conclusão da história ou ao longo da mesma. Para fazer uma boa fábula, você deve seguir os seguintes passos: o título curto, o enredo simplificado, personagens planos, geralmente com característica única, que se relaciona diretamente ao conflito. O desfecho, a demonstração explícita da moral. O esquema para seguir, uma situação inicial, conflito e resolução. Os exemplos de conflitos para uma boa fábula são: alguém querer enganar o outro para conseguir algo, a personagem faz alguma coisa que causa prejuízo a ela mesma, conflito entre conseguir fazer algo e daí por diante. Bem, o gênero resumo é a redução de um texto qualquer, mantendo-se seu conteúdo de forma concisa e coerente, sem utilização de marcas pessoais, informações extras, nem julgamentos de valor. As informações em caso de resumo de coletânea devem ser articuladas por mecanismos coesivos, em resumos de uma só fonte, citar nome do autor, título de texto e veículo de publicação. Para fazer um bom resumo, você deve seguir os seguintes passos: não ter título,
selecionar as informações essenciais do texto de apoio, organizá-las coerentemente procurando manter a cronologia do texto original, marcar a temática logo no início, bem como as fontes, articular as informações com mecanismos coesivos, não acrescentar informações tampouco opinião sobre o tema, usar terceira pessoa. No caso de coletânea, leia, selecione com as informações principais de acordo com a relevância do tema. Reorganize as informações levando em conta que o leitor não teve acesso ao texto. Articule as informações com mecanismos coesivos adequados. Faça sempre um rascunho antes e nunca se esqueça de citar todas as fontes. Releia seu texto verificando se conseguiu relacionar as informações e as transformações, para que não fique um mero apanhado de informações, ok? Texto instrucional. É um texto de orientação, de explicação, de regra, de prescrição de como usar algo, de como agir, de como executar uma tarefa, de como jogar, etc. Embalagens, manuais de instrução, você vai encontrar em bula, folhetos informativos, são geralmente portadores desses textos instrucionais. Ações objetivas para atingir determinado objetivo. Para fazer um bom texto instrucional, você deve seguir os seguintes passos. Título simples e objetivo, exemplo, como fazer arroz, e aí por diante. Linguagem denotativa e acessível. Preferência por verbos de modo imperativo, estabelecendo contato com o leitor. Preferência pelo modo dissertativo e não pela escrita em tópicos. Mecanismos coesivos, sequenciais, articulando as dicas. Escolha de poucas e criativas dicas, justificando todas de modo convincente. Estruturar a seguir tema, objetivo do tema, mecanismos coesivos, parte das dicas mais justificativa. Ou também mecanismo coesivo, restante das dicas justificativas, mais conclusão, retomando o objetivo. Bem, o gênero relato é uma narração escrita ou oral sobre um acontecimento ou fato acontecido, feita geralmente usando-se o pretérito, marcações sequenciais cronológicas, começo, meio e fim de uma ação passada. Para fazer um bom relato, deve seguir os seguintes passos. Título simples, narração de acontecimentos em sequência lógica e cronológica, não faça idas e vindas no texto, estabeleça um ponto de partida e um ponto de chegada, identifique as informações do texto de apoio que podem ser úteis na construção do texto e não as modifique. A estas informações acrescente outras que você deve inventar e, a partir de seu conhecimento de mundo, mas sempre com verossimilhança, uso coerente de paragrafação. O comando estabelecerá se o relato deve ser pessoal, os acontecimentos vivenciados no uso da primeira pessoa, ou noticioso, acontecimentos presenciados, o uso da terceira pessoa. Nós temos também o gênero carta do leitor. Geralmente é de opinião argumentativa, circula em jornais e revistas, impressos ou eletrônicos, já que o leitor a envia para manifestar seu ponto de vista sobre o que leu. Para fazer uma boa carta do leitor, você deve seguir os seguintes passos. Pressupõe-se a estrutura básica das cartas argumentativas. Tem que ter local, a data, o vocativo, a contextualização mais socialização, o objetivo da carta e o tema. Argumentação mais explicação mais comprovação, ou retomada do vocativo mais argumentação mais comprovação. Reforçar o objetivo da carta, a despedida e não esquecer da assinatura. Carta de reclamação. É enviada com a finalidade de reclamar de algo, um serviço, um produto adquirido que apresenta defeito, entre outros motivos. Possuem as mesmas marcações textuais das outras cartas argumentativas. Para se fazer uma boa carta de reclamação, deve seguir os seguintes passos. Local, data, o vocativo, a contextualização do que reclama, sua reclamação se justifica, mais socialização, mais objetivo da carta, o que pretende com a carta, trocar o produto ou receber o dinheiro de volta, pedir solução para o problema apresentado, mais o tema. A argumentação, mais explicação, mais comprovação, o reforço do objetivo da carta, depois a despedida e também a assinatura.